Não tem como sair dessa só pelo voto. A única maneira de sair disso é se a situação ficar tão ruim neste país que os trabalhadores se levantem e assumam o controle, como os caminhoneiros fizeram no Canadá. E é isso que eles realmente temem. Então, se os caminhoneiros ou os ferroviários não fossem trabalhar por uma semana e paralisassem o capitalismo, essa seria a única saída. E aí é preciso ter uma reivindicação ligada a isso, certo? Isso sim é um protesto de verdade. Quando os caminhoneiros e, digamos, os ferroviários e os trabalhadores portuários não aparecem para trabalhar, isso paralisaria tudo. É isso, o jogo acabou. Não há capitalismo, não há dinheiro sendo ganho nos Estados Unidos. E tem que haver uma reivindicação ligada a isso. E a reivindicação tem que ser financiamento público das nossas eleições, sem corporações, sem super PACs, sem dinheiro de bilionários. Se tivermos isso, essa é a única maneira de fazer acontecer. Agora temos essas marchas sem reis, certo? Como você sabe que um protesto é uma operação psicológica? Quando não há uma reivindicação ligada a ele. Então, eles têm os 100 reis. Qual é a sua reivindicação? Nada. Eles nem diriam, ei, queremos acabar com a guerra no Irã. Nem isso eles fariam. Então é assim que você sabe que essas são operações psicológicas para manter o país dividido. Todas essas pessoas estão sendo manipuladas. Esses protestos sem reis são operações psicológicas conduzidas pelo Estado profundo. Eu nunca tinha pensado nisso por essa perspectiva. Tem outra coisa sobre a qual eu quero perguntar. Você mencionou que disse que muitas dessas coisas não são o que parecem. Você disse que a operação na Venezuela não é o que parece. Ora, o que ela parecia ser era que Trump só queria entrar lá e pegar o petróleo deles. E ele vive se gabando disso. O que você diz? Bem, mas a justificativa que deram foi: estamos combatendo as drogas. Estamos combatendo o tráfico de drogas. Lembrem-se, eles estão abordando todos os barcos. Estamos combatendo essas pessoas. Ele está oprimindo o próprio povo. Temos que libertar o povo deles. E a justificativa era: vamos devolver o dinheiro do petróleo deles ao povo. Então, essa era a justificativa. E a história real era que sim, eles queriam ficar com o petróleo deles. E por que sabem que o petrodólar está por um fio? Bem, a Arábia Saudita não renovou o acordo, e ele está por um fio. E agora sabemos que eles nem vão reconstruir aquelas bases militares que tem no Golfo. Então, toda a base que sustentava o petrodólar era que nós daríamos proteção militar aos estados do Golfo. E em troca disso, como pagamento por isso, eles venderiam petróleo somente em dólares. Então isso nos manteria como a moeda de reserva do mundo, o que sustenta a nossa economia e nos permite imprimir mais 2 trilhões de dólares por ano do que arrecadamos em impostos. Mas agora, eles percebem que todas aquelas bases militares são inúteis. Assim que houve uma guerra, o Irã atingiu todas elas e simplesmente as destruiu. E os Estados Unidos nem se deram ao trabalho de tentar proteger os estados do Golfo. A máscara caiu. Eles tentaram proteger Israel e agora eles sabem disso. E agora até saiu, acho que vi uma matéria no Military Times, que eles não vão reconstruir essas bases militares. Então, se não vão fazer isso, o que os estados do Golfo ganham continuando a acompanhar os Estados Unidos? De fato. E quanto a isso, alguma ligação com Cuba? O que você pode nos dizer sobre o motivo dessa retórica belicosa repentina de que eles são uma ameaça global e estão tentando destruir os Estados Unidos? O que acontece a partir daí foi o que o secretário de Estado Marco Rubio disse outro dia. O que está por trás disso? Bom, eu não sou especialista em Cuba, mas sei que a razão pela qual os Estados Unidos mantêm o embargo e tentam esmagar a economia deles é que se Cuba der certo, isso vira um mau exemplo, certo? Aí os capitalistas do Ocidente querem poder apontar os fracassos, certo? Eles dizem: olhem, o comunismo não funciona, ou qualquer que seja o tipo de governo. O socialismo não funciona em Cuba. Olhem para Cuba, eles são um fracasso. E eu já disse, bom, se não funciona, por que vocês precisam impor sanções a eles? Deixem cair, deixem fracassar por conta própria.
Então esse sempre foi o problema com qualquer tipo de país socialista. Se ele tiver sucesso, especialmente no nosso hemisfério, é por isso que eles tinham que agir. A América adora ditadores. Eles adoram ditadores autoritários de direita que fazem o que mandamos e reprimem o próprio povo. Então, essa ideia de que vamos entrar lá e derrubar ditadores na América Central ou em Cuba, porque queremos libertar o povo deles, essa é a história de fachada. A verdadeira história é que queremos controle. Não queremos que eles tenham um bom exemplo de como o socialismo poderia funcionar para as pessoas, para que possamos manter o capitalismo funcionando e encher os bolsos de mercenários econômicos nos Estados Unidos. Esse é o verdadeiro objetivo. E Marco Rubio está tão espumando pela boca porque representa um grupo de expatriados de Cuba, que eram as pessoas que, na época, de fato oprimiam o povo. E eles querem se vingar de Castro e de Cuba. Querem seu dinheiro e suas terras de volta. Então ele representa essas pessoas. E é por isso que está tão espumando pela boca e tão agressivo com isso. É o que eu acho. E eu certamente consigo entender isso, especialmente pelos laços familiares dele. Mas por que o presidente Trump simplesmente diria, claro, vá em frente, vincule os Estados Unidos a isso? Porque algumas pessoas no Pentágono e na Casa Branca me disseram que sabem que existe um plano para executar e que neste momento eles só estão preparando o terreno. Bem, sempre foi uma fantasia da CIA fazer isso. Sempre foi uma fantasia dos mercenários econômicos e dos oligarcas dos Estados Unidos fazer isso, derrubar Cuba. Eles tentaram matar Castro 146 vezes em complôs da CIA e fracassaram em cada uma delas. Então, isso sempre foi, sabe, desde a Baía dos Porcos, o objetivo dos mercenários econômicos, dos capitalistas e dos oligarcas nos Estados Unidos. E agora, eles têm um presidente que simplesmente está disposto a fazer isso. É bem, tá certo, não dá para discordar disso também. Passando para outro assunto, mas relacionado a muita coisa que estamos falando aqui, talvez com mais conexões do que eu perceba. Epstein, o presidente Trump, Kash Patel, Dan Bongino foram enfáticos durante a campanha de 2024. Os arquivos Epstein, queremos responsabilizar as pessoas. O pessoal do MAGA, na verdade, gente de todos os lados, independentemente do partido político, quer justiça para essas mulheres que foram abusadas. Estão cansados e fartos dessas elites que abusavam delas, e assim por diante. E então acho que todos nós sabemos o que aconteceu depois disso. Bongino e Kash Patel de repente disseram, na verdade não há nada para ver aqui. O que aconteceu? O que aconteceu foi que Dan Bongino, antes mesmo de se tornar diretor adjunto do FBI, já tinha se comprometido com isso. Perguntaram a ele num vídeo, qual é a causa pela qual você é mais apaixonado? E ele respondeu, Israel. Quer dizer, isso já mostra tudo, não é? Então por que algum italiano se importaria tanto com isso? Porque ele está comprometido e foi comprado. E foi isso que aconteceu com Dan Bongino. Então ele tem motivação para mentir. Além disso, se ele não fizer isso, sabe, a Mossad não brinca em serviço. Eles adoram fazer assassinatos políticos e se gabar disso. E se não assassinarem você, vão tornar sua vida miserável de outras maneiras. Então foi isso que aconteceu com Kash Patel. E é isso que eles recebem. E sabe, o preço para entrar no governo Trump era que você tinha que virar sionista. E tinha que ser um sionista fanático. E sabe, seja Kash Patel, Dan Bongino, Tulsi Gabbard, Joe Kent, RFK ou J.D. Vance, eles tiveram que fazer isso. E porque Donald Trump está comprometido por dinheiro, comprometido provavelmente por chantagem. Agora foi noticiado, e meu vídeo foi desmonetizado por causa disso, que há anotações manuscritas do FBI sobre uma menina de 13 anos, acusando de tê-la coagido sexualmente. Eu digo isso por seu vídeo não ser desmonetizado.
I say that so your video doesn't get demonetized. I say it like that. So Eu digo assim, e há um motivo para não serem. Aliás, os arquivos de Epstein que conhecemos provavelmente representam 10% dos arquivos reais de Epstein. E eles nem sequer divulgam esses, certo? Porque há todos os vídeos que ele tinha, e deixaram ele, e ele os tinha. Eles nem sequer olharam o complexo dele no Novo México. Nem sequer. Então tudo isso foi destruído, e ele foi avisado sobre isso. Ele pôde se livrar disso e tinha muita coisa. E eu li relatos confiáveis de depósitos alugados por todo o país. Então esse material de que estão falando, os arquivos, provavelmente é só uma parte pequena, minúscula, das provas que eles têm sobre isso. E eles nem sequer divulgam isso. E o motivo é que as pessoas são chantageadas por meio disso. E até o material que revelaram está todo coberto, com trechos censurados. Então, é isso que está acontecendo com... E não é só nos Estados Unidos. Se existe um Epstein para os Estados Unidos, também existe um Epstein para o Reino Unido. Também existe um Epstein para a Alemanha. Também existe um Epstein para todos esses países. Para a Itália, para a Grécia. Existe um Epstein para todos eles. Então isso é algo bem. Você se pergunta por que ninguém interveio para impedir esse genocídio em Gaza? Por que ninguém interveio? E eu acho que esse provavelmente é um dos principais motivos. Agora, mais uma vez, voltamos ao fato de que há consequências profundas no mundo real em tudo isso. É muito mais do que dinheiro. Pessoas morrem, em grande parte por causa disso. E falando desse assunto, você mencionou que há um tema israelense presente em grande parte de tudo isso. Quer dizer, até o presidente Trump, tentando aprovar seu memorando de entendimento, colocou logo no primeiro parágrafo que o Líbano precisava fazer parte dele. Israel voltou logo depois e lançou um enorme ataque. Desculpe, foi em abril. Eles fizeram um enorme ataque no Líbano, que deveria fazer parte do cessar-fogo original, o maior que já tinham realizado. É uma mensagem bastante poderosa. E depois que o memorando de entendimento foi assinado, isso deveria estar no primeiro parágrafo. Você vê até hoje, isso é de mais cedo hoje, que Israel continua destruindo aldeias inteiras no sul do Líbano. O que você pode nos dizer sobre a verdadeira dimensão do controle que esses caras ou essa entidade exercem sobre a política americana? Bem, 100%. Well, 100%. They're allowed to do whatever they want. Quer dizer, eles têm permissão para fazer o que quiserem. E aí, sabe, Trump faz uma encenação, fingindo estar irritado com Bibi. Vou bater o pé. Quer dizer, quando J.D. Vance esteve pela última vez em Israel, ele estava falando. Ele foi até lá para dizer, entendemos. Sabe, não vamos permitir que eles tomem a Cisjordânia. E naquele mesmo dia, o Knesset aprovou uma resolução dizendo, nós vamos tomar a Cisjordânia. Eles fizeram isso de propósito, bem na cara dele. Ei, nós é que mandamos em vocês. Não finjam que tem algum tipo de autonomia sobre o que acontece na política externa do Oriente Médio. Nós é que mandamos em vocês. E foi bem na cara dele. Eles fizeram isso. Então eles estão 100%. E também comprometeram o governo libanês. Então o governo libanês tem atuado de fato, em conjunto com Israel, contra o seu próprio povo. With Israel against its own people. Então você sabe, tem que perguntar, por que nenhum outro país interveio? E aí está. E olha, então sim, de novo, existe um Epstein para cada país. Então tem tudo isso. Além disso, eles têm doadores muito ricos para todos esses políticos. E foi assim que tentaram controlar Charlie Kirk. E quando não conseguiram controlar Charlie Kirk com dinheiro ou ameaças, mataram ele. E todo mundo sabe. E o motivo de terem feito isso tão publicamente foi porque querem que todo mundo saiba. Então isso manda uma mensagem para todo mundo. Quantos outros líderes mundiais de países se manifestaram para negar que foram cúmplices no assassinato de Charlie Kirk? Só um. Só um. Não é curioso que Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, nenhum outro país tenha sentido a necessidade de negar envolvimento no assassinato de Charlie Kirk, exceto um? Não é interessante? Except what? Isn't that interesting? Yeah, I think we all know who that one is. Acho que todos nós sabemos quem é esse. Vamos dar um passo atrás aqui.
Como chegamos a esse ponto? Eu lembro que estava analisando parte da história de como Israel foi formado e o que aconteceu imediatamente depois. E, na verdade, antes disso, com os britânicos, até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Mas, especialmente logo após a Segunda Guerra Mundial, havia muitas opiniões muito negativas sobre os judeus, de modo geral, nos Estados Unidos, a ponto de navios inteiros, com pessoas que tinham sido vítimas da agressão nazista, sequer terem permissão para desembarcar nos Estados Unidos. Como saímos daquele cenário? E depois o presidente concordando inicialmente com 1948 e tudo mais, para uma situação em que agora somos controlados por esse país tão pequeno. Como isso aconteceu? Bom, quer dizer, houve a Declaração de Balfour, que mostrou que eram os Rothschild e os banqueiros que financiam as guerras, certo? Então eles financiam os dois lados e tudo mais. Então eles são os verdadeiros controladores, certo? E aí eles inventaram. Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, garantiram que os eleitores não tivessem poder nenhum. Inventaram coisas como o Banco de Compensações Internacionais, sobre o qual ninguém sabe nada e ninguém tem controle, certo? Aparentemente, nenhuma instituição democrática tem controle sobre ele. Depois inventaram coisas como um monte de banqueiros e advogados de Wall Street inventou a CIA, cujo financiamento e cujas atividades são totalmente opacos. E também inventaram coisas como o FMI. Depois surgiram coisas como o USAID, e isso é só mais uma fachada da CIA. Então, eles tiraram a tomada de decisões das mãos dos eleitores. Então, votar. É por isso que vivemos numa oligarquia, como comprovou um estudo de Princeton de 2015. Não importa como 80 ou 90% das pessoas votam. Seus desejos e sua vontade nunca aparecem na legislação. Sabe de quem a vontade aparece na legislação? Dos oligarcas, das pessoas mais ricas do país. Se eles querem que algo aconteça, isso aparece na legislação. E foi assim que tudo começou, bem no fim da Segunda Guerra Mundial. E essas mesmas pessoas que são sionistas, é por isso que os sionistas controlam todas aquelas organizações, são as pessoas que queriam matar JFK. Queriam matar a AFK, MLK e Malcolm. Mataram Malcolm X quando ele percebeu que não era uma questão de brancos contra negros e que ele ia unir as pessoas. E eles mataram Martin Luther King quando ele não estava fazendo uma marcha de pessoas negras em Washington. Ele estava fazendo uma marcha dos pobres. Então, pessoas que começam a unir as pessoas, eles têm que se livrar delas. E todos eles operam em conjunto com os mesmos grandes interesses financeiros. E as pessoas por trás de Israel são grandes interesses financeiros, começando pelos Rothschild, que são os mestres das marionetes, os que puxam as cordas e financiam guerras dos dois lados. Foi assim que chegamos aonde estamos. E então, é claro, eles têm a Mossad e têm a AIPAC. E a AIPAC é só uma pequena parte disso. As pessoas acham que é só a AIPAC. Não. A AIPAC se alinha com todos os outros doadores judeus e doadores sionistas, que são inúmeros, certo? Não é só a AIPAC, foi assim que chegamos onde estamos. E Pat Buchanan dizia essas coisas 35, 40 anos atrás. Isso não é novidade. Só que agora, porque temos programas como este, temos uma espécie de mídia independente, as pessoas podem falar sobre isso. Elas ainda não falam disso na mídia controlada pelos sionistas, que é toda ela, a mídia tradicional. Mas podemos falar disso em programas como este, então mais pessoas estão cientes. E, quando eles estão cometendo crimes, é por isso que tiveram de tomar o controle do TikTok. É por isso que tiveram de tomar o controle da CNN. É por isso que tiveram de tomar o controle da CBS abertamente, bem na sua cara, certo? E ainda chamam você de antissemita se você diz que a mídia é controlada pelos sionistas. Mas é claro que é. E isso não é, o antissemitismo não está mais funcionando. Essa acusação já não funciona mais. Então isso é algo positivo. Quer dizer, vamos aproveitar onde der, mas obviamente ainda há um caminho muito, muito longo pela frente. Quero olhar, nesse pouco tempo que nos resta, para o nível global. Porque o que você está falando, como os Rothschild,
algumas dessas questões envolvendo a AIPAC ou qualquer conexão desse tipo, em grande parte é algo internacional, como você está dizendo, especialmente no mundo ocidental como um todo, incluindo a Europa. Mas como isso se encaixa quando você fala de Rússia e China, que não parecem estar sob esse tipo de controle? E se for diferente disso, como esses três polos interagem no mundo? Porque não parece que a Rússia vai querer fazer qualquer coisa para nos ajudar. Bem, eu conheço pessoas que estão prevendo uma guerra mundial, certo? E parece que é isso que elas realmente querem. As pessoas que estão... Eu não acho que a Rússia queira uma guerra mundial. Não acho que a China queira. Mas, de novo, as pessoas que instigaram a guerra na Ucrânia, parece que elas querem isso. Então, eu não sou especialista em Rússia ou China. Só sei o que sei sobre elas. Sei o que sei sobre a guerra na Ucrânia. Sei que é uma guerra por procuração dos Estados Unidos, da OTAN, da BlackRock, da State Street, da Vanguard e dessas pessoas. E que a Ucrânia não é um país soberano desde pelo menos 2014. E que, sabe, o Zelensky é uma construção. Ele foi moldado. Não tinha experiência política. E ele foi financiado por bilionários para poder fazer essa guerra. É disso que se trata. Havia um acordo de paz. Havia um acordo de paz algumas semanas depois que a guerra começou. Entre aspas, a guerra começou. Havia um acordo de paz, e todo mundo concordava com ele. E então, claro, você sabe, Boris Johnson, o garoto de recados dos oligarcas, voou até lá e disse a Zelensky: se você fizer isso, eles vão matar você. E os nazistas do batalhão Azov também disseram: se você fizer um acordo de paz, vamos enforcar você num poste de luz em Kiev. Então ele não fez. E aí ele é um bom garoto. E agora Trump também é um bom garoto. O cara que ia acabar com aquela guerra em 24 horas agora tá tipo, não, vamos manter isso acontecendo nas guerras mundiais. Então, de novo, não é uma coisa só que inicia guerras mundiais. É sempre uma confluência de fatores. E mais uma vez, parece que a Europa Ocidental, a Europa, está realmente ávida por uma guerra com a Rússia, porque, de novo, o capital deles está acima do governo. Então parece, eu não ficaria surpreso se algo tão insano assim acontecesse. Quer dizer, eles estão permitindo que a Ucrânia, a Ucrânia, agora esteja pegando pessoas de 60 anos nas esquinas e colocando-as em vans para irem lutar nisso. Ninguém quer lutar essa guerra na Ucrânia. Ninguém na Ucrânia é a favor dessa guerra, mas aqui estamos. Sim, vocês viram isso. Então sim, nós pensamos racionalmente. Eles não. Tenham isso em mente. E a guerra é um negócio lucrativo. E esse tipo de coisa é obviamente irracional, pelo menos da perspectiva de seres humanos normais, porque nós realmente nos importamos com cenas como esta. Eu me importo profundamente com cada um desses homens que é agarrado e jogado em algo próximo de uma morte certa. Eles vão para a frente de combate porque quase nenhum deles volta. Mas essas pessoas não parecem se importar. Então vamos focar nesse grupo de que você está falando, já que você mencionou a guerra na Ucrânia. Realmente parece, e acho que a essa altura, isso é evidente por si só, que elas não se importam nem um pouco com os seres humanos que vivem na Ucrânia. E elas ficariam perfeitamente satisfeitas se aquilo fosse reduzido a cinzas, se essa guerra se arrastasse por mais 2, 3 ou 5 anos, e no fim não restasse nada além de cinzas, nas quais a Rússia simplesmente entraria e tomaria porque finalmente teria conquistado aquilo. Acho que elas aceitariam isso e simplesmente levariam a guerra para a próxima fronteira. Agora, para o flanco leste da OTAN. É assim que você vê isso? 100%, of course, those people don't care about that. 100%. Claro que essas pessoas não se importam com eles, com o povo da Ucrânia. Nem um pouco. Zelensky é um fantoche facilmente manipulado. Ele faz tudo o que mandam. Ele proibiu jornais de oposição. Ele proibiu religiões. Ele proibiu a liberdade de expressão. Acabou tudo. Eles nem têm mais eleições. Então, quero dizer, eles são aquilo que alegamos estar combatendo. A Ucrânia e Zelensky. E, de novo, é exatamente o contrário. Eu tive Joe Kent no meu programa,
e estava tentando explicar para ele que ele dizia que, quando Biden assumiu o cargo, o Irã voltou às suas velhas práticas e a matar. E eu disse, se o Irã está financiando grupos aliados que matam americanos, onde estão esses americanos? Estão em Oklahoma? Estão no Texas? Esses americanos estão na Síria? Esses americanos estão no Iraque? Those Americans are in Syria. Those Americans are in Iraq. Those Americans are in Libya. Aqueles americanos estão na Líbia. E a gente não deveria estar nesses lugares, nem por um caralho, em primeiro lugar. E sabe, a esposa dele foi morta lutando na Síria para que a gente pudesse instalar o ex-cortador de cabeças da Al-Qaeda para governar a Síria, que agora é recebido de braços abertos na Casa Branca. Enquanto isso, ainda temos a autorização para o uso da força militar, que é o que permite ao Trump travar todas essas guerras sem uma declaração de guerra do Congresso, porque supostamente estamos lutando contra terroristas que nos atacaram no 11 de setembro. Só que agora estamos recebendo esses terroristas na Casa Branca e em Downing Street, no Reino Unido. Eles são nossos amiguinhos do coração. Então eu tentei fazer ele entender que, sabe, a gente não deveria estar lá em primeiro lugar, e os terroristas não são os bandidos. Nós é que somos terroristas, seu cabeça dura. Bem, falando do Joe Kent, ele estava nesta foto aqui, que a Marjorie Taylor Greene publicou há pouco tempo. E muita gente está dizendo, ei, talvez isso crie alguma oportunidade, talvez a gente traga sangue novo para a política. Pelo que entendo, você não está tão entusiasmado com isso. Mas o que acha dessa possibilidade de trazer algo diferente? Eu sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Quer dizer, eu só. E vou, sabe, fazer o que puder para ajudar a promovê-los. Mas, sabe, tem o histórico dos terceiros partidos nos Estados Unidos. Então eu tive esse mesmo tipo de ideia depois de 2016. Tive essa ideia quando os democratas passaram a perna no Bernie. O Bernie ganhou aquela prévia, mas pessoas que votavam nos democratas não queriam ter nada a ver com Hillary Clinton, nem com o Partido Democrata do establishment. Mas era óbvio que eles iam manipular aquilo de qualquer jeito. Então o que precisávamos fazer, como Ralph Nader tinha apontado anos antes, era criar uma força capaz de controlar algo como 10% do eleitorado votante. Aí a gente diz, ei, nós podemos decidir. Podemos decidir a eleição para qualquer um dos lados. Agora, qual partido quer atender mais às nossas demandas? O partido que atender mais às nossas demandas terá o nosso apoio. Parece que é isso que eles vão fazer. Se conseguirem fazer isso, eu sou totalmente a favor. O problema é que, pelo que vejo, eles teriam que dizer, ei, não vamos aceitar dinheiro nenhum. Não vamos aceitar dinheiro de empresas. Não vamos aceitar dinheiro de bilionários. Não vamos aceitar dinheiro de super PACs. Se fizessem isso, eu ficaria ainda mais entusiasmado com a ideia. Mas sabe, a ironia é que Thomas Massie, de quem eu gosto muito, ele já esteve no meu programa, e eu até doei para a campanha dele, acabou sendo atingido por aquilo que ele apoia. Dinheiro ilimitado na política. Ele sabe, na visão libertária dele, acha que não se pode restringir o dinheiro. Dinheiro é liberdade de expressão. E fazer isso seria contra a nossa Constituição. Bem, foi exatamente isso que fez ele ser expulso do Congresso. Então sou totalmente a favor do financiamento público. E eles dizem, bem, sabe, Joe Kent levantou a questão no meu programa. Você tem um problema com a Suprema Corte, porque eles declararam que dinheiro é liberdade de expressão. E eu digo, sim. Quando a gente fecha o governo, minha grande ideia é fechar o capitalismo. E aí a exigência é que haja financiamento público. E também que se aprove uma nova emenda constitucional para tirar o dinheiro da política. Dá para fazer isso. Sim. Sim, esse é o único caminho que eu vejo. Quero dizer, a decisão Citizens United, lá em 2010, foi a melhor coisa para os abutres do dinheiro corporativo, porque deu a eles controle total. E até conseguirmos mudar isso constitucionalmente, esse é o único caminho que eu vejo. Aí as coisas se tornam possíveis. Mas é uma subida bem íngreme até chegar lá.
A bit of an uphill climb to get there. Mas estamos tentando. Bom, escuta, Jimmy. Não consigo te dizer o quanto agradeço por você ter participado hoje. Foi um sopro de ar fresco. Muitas coisas deixam algumas pessoas desconfortáveis, mas uma das coisas que gostamos de fazer aqui é mostrar que existem outras ideias por aí e elas merecem ser ouvidas. Então, se você não se cansa de Jimmy Dore, vá ao canal dele no YouTube aí mesmo. Ele tá lá o tempo todo. E você também pode vê-lo pessoalmente. Pelo que entendi, tem a turnê do Jimmy Dore para você tinha. Muito obrigado, eu agradeço. Obrigado por me receber. Foi ótimo falar com você e estou ansioso para conversarmos de novo. Estou ansioso por isso, Jimmy. Muito obrigado. Agradecemos muito a vocês. Muito obrigado e esperamos ver vocês no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive.